esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Maria, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gostaria muito de agradecer a Deus a oportunidade de celebrar aqui. Quero saudar, o Padre Sérgio, que anima essa parte tão importante da liturgia. E quero também agradecer a Deus a vida do Padre Geraldo Gabriel. Eu não sei se você se lembra, mas a gente começava lá no seminário, tem muito tempo, né? Você nos ajudava lá com a direção espiritual, ainda no seminário menor, né? Tem bem tempo, né? Então eu queria muito agradecer a Deus a oportunidade de celebrar no dia de hoje. Eu confesso para vocês que eu estou um pouco inseguro e, na verdade, muito emocionado hoje. Primeiro porque não é fácil você celebrar imaginando tantas pessoas que gostariam de participar. E você que está acompanhando aí pelas ondas da rádio, também pela transmissão, você sabe da importância que tem o bom Jesus. E eu queria também agradecer a Deus, porque foi numa ocasião dessa que Deus, há 4 anos atrás, nos deu a graça de dedicar a Igreja da Sagrada Família lá em Ouro Branco. E depois, no ano seguinte, eu não tive condição de estar ajudando, porque eu fui pregar o retiro no seminário e depois aquela questão da enfermidade do meu pai. Então, voltar para celebrar hoje é uma grande alegria para o meu coração. E o bom Jesus sabe do respeito que eu tenho por essa devoção da nossa região. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo de Deus, iluminar a vida de cada irmão, de cada irmã que reza conosco. Vem Espírito Santo de Deus, preenchendo todas as áreas do nosso ser. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, celebrar o bom Jesus é celebrar a esperança de um povo. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
Que alegria quando me disseram: vamos celebrar o jubileu do Senhor bom Jesus. Hoje, rezando, pedindo para Deus uma palavra, eu fiquei imaginando a razão da festa que hoje nós celebramos. Algo que nos alegra na manhã de hoje, pois celebramos a natividade de Nossa Senhora. Como sabemos, na liturgia da nossa igreja, nós celebramos ali a passagem da pessoa para a vida eterna. Mas de maneira especial, nós celebramos 3 nascimentos: o nascimento de Jesus, a natividade de João Batista e a natividade de Nossa Senhora. Mas quando eu rezava hoje pela manhã, lá na capela da casa paroquial, eu pedia para Deus essa palavra e eu fiquei assim pensando: por que celebrar o aniversário de Nossa Senhora? Aí me veio aquela música do Padre Zezinho, tão bonita: o povo te chama de Nossa Senhora por causa de nosso Senhor. O povo volta o olhar para a mãe, mas por causa de nosso Senhor. A nossa vida só tem sentido quando nós colocamos a serviço do bom Jesus. E aí eu fiquei imaginando aquela jovem, filha de Ana. Quem é essa jovem? Filha de Joaquim. Quem é essa jovem? Ela recebeu de Deus um convite, o convite de ser a mãe de Jesus. Humanamente falando, impossível, mas aí entra a graça de Deus. E hoje Deus me deu essa graça na minha oração. Eu fiquei imaginando o Padre Geraldo, o Padre Sérgio. Entenda, é uma imaginação. O diálogo da Santíssima Trindade. Tem um grande teólogo, Bruno Forte, que diz que na Santíssima Trindade existe uma circulação de amor, onde Deus Pai não é maior do que Deus Filho, Deus Filho não é maior do que Deus Espírito Santo. E eu fiquei imaginando aquele diálogo da Santíssima Trindade, e eu fiquei imaginando Jesus dizendo: eu posso viver essa experiência. E aí entra para nós a ação de Deus, contando com a humanidade. O Verbo divino se fez carne, habitou entre nós, veio morar nessa nossa natureza humana. E como nós podemos afirmar, em tudo viveu como nós, exceto no pecado. E por isso nós agradecemos hoje a encarnação do Verbo. E se celebramos hoje o aniversário de Nossa Senhora, é por causa do bom Jesus. Se estamos aqui hoje, é por causa do bom Jesus. Se celebramos hoje esse jubileu, é por causa do bom Jesus. E aí Deus colocava no meu coração aquela palavra bonita da carta aos Gálatas, o texto escolhido para esse ano, Gálatas 2, quando nós podemos afirmar: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Eu penso que nós, seguidores do Cristo, precisamos de ter essa coragem bonita de afirmar: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. A igreja está precisando de pessoas com essa capacidade de colocar o Cristo como centro da sua vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos agradecer na manhã de hoje essa oportunidade tão bonita
de voltar o nosso olhar para Maria. É claro que, dentro da teologia da igreja, celebrar Maria é voltar o olhar para o bom Jesus, é voltar o olhar para o seu filho Jesus. E aí nós ouvimos esse texto tão bonito, tirado do Evangelho de Mateus. Eu gosto muito da introdução do texto que diz: a origem de Jesus foi assim. Olha a delicadeza de Deus. Deus teria tantas formas, tantas maneiras de entrar na história da humanidade, mas Ele desejou entrar a partir de uma frágil concepção, a partir de um fato que era comum para a humanidade. Uma mulher que ficasse grávida. Mas aqui entra algo que é também graça de Deus, por ação do Espírito Santo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Olha que coisa bonita, gente. Olha a ação da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ela fica grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Esse ano, o Papa Francisco convidou toda a igreja a voltar o olhar para José. O homem justo, o humilde esposo de Maria. José, que se torna também um paradigma para toda a espiritualidade da igreja. Quem aparece é Jesus. José, ele é um cuidador. Ele cuida do menino Jesus. Ele cuida de Maria. Então que São José interceda também pela nossa igreja. Enquanto José pensava, olha que interessante, em abandonar Maria, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, olha o cuidado de Deus, olha a delicadeza de Deus, contando com o sim de Maria, contando com o sim de José, encorajando José a assumir a missão. E hoje nós estamos sim na ciranda da vida, ocupando o nosso lugar. Deus continua chamando você, meu irmão. Deus continua chamando você, minha irmã, para que sejamos uma igreja viva, uma igreja de fogo, uma igreja do bom Jesus, uma igreja comprometida com a vida, uma igreja comprometida com os pobres, uma igreja comprometida com aqueles que estão à margem de uma sociedade que prega o ter, que prega o lucro. O bom Jesus vai noutra direção. O bom Jesus nos aponta. O bom Jesus nos aponta um outro caminho. E como está escrito em João, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que Deus nos conceda a graça de passar por esse processo de uma sincera conversão. Que eu consiga ser de fato um ser humano melhor a partir do encontro com Jesus. Eu penso que a humanidade está precisando desse encontro com Jesus. Padre Geraldo Gabriel, Padre Sérgio, eu tenho andado preocupado porque hoje tem muita gente que fala de Deus. Você liga uma televisão, tem pastor falando de Deus,
tem padre falando de Deus, tem artista falando de Deus, tem até político que fala de Deus. Mas qual é o Deus que eles estão falando? Será que é o Deus de Jesus de Nazaré? Será que é o Deus do bom Jesus, que fez a opção pelos pobres? Será que é? Será que é o Deus que fez a opção pela vida? Será que é? Então nós nos alegramos hoje e queremos pedir por o bom Jesus, que Ele nos conceda essa graça de uma sincera conversão. O jubileu é um kairós, o jubileu é um tempo de graça, é um tempo de cura, é um tempo de conversão. O que eu peço hoje sinceramente para Deus é que Deus me ajude a ser um padre melhor, um ser humano melhor, e que eu possa oferecer um pouquinho, lembrando sempre que a obra é de Deus. E eu queria trazer para você algo que eu rezava hoje pela manhã, e eu acho que nos ajuda. Aquela história tão simples de um beija-flor que, vendo a floresta em chamas, ele levava gotas de água, e um bicho maior perguntou para ele: mas você está levando gotas de água? Isso não é capaz de apagar esse fogo? E ele então diz: olha, realmente, mas eu estou fazendo o que eu posso, eu estou fazendo a minha parte. E aí eu fiquei pensando, se todos nós que dizemos ser católicos, que fomos batizados na Igreja Católica, se a gente pudesse assumir a nossa missão, eu tenho certeza que nós teríamos uma outra sociedade, uma sociedade mais justa, uma sociedade à luz do bom Jesus. O Padre Zezinho nos diz que ser católico dentro da igreja é muito fácil, difícil é ser católico lá fora. Ser católico aqui dentro é ótimo, a gente louva o Senhor, a gente dança, a gente canta. Desculpa o que eu vou dizer aqui, mas às vezes eu fico preocupado também com o padre. É fácil você ficar horas e horas ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento. E aqui eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Mas eu quero que você também fique diante do Santíssimo Sacramento, no pobre, naquele que está à margem da sociedade. E eu termino pensando aqui de uma forma muito clara: a oração, ela tem que nos levar a uma ação concreta. E me emociono porque os grandes místicos da nossa igreja, eles permaneciam sim por um tempo grande na presença do Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, mas eles se curvavam diante do excluído, do pobre, daquele que está à margem da sociedade. Lembremos Madre Teresa de Calcutá, lembremos Dulce dos pobres, lembremos Luciano, servo de Deus, o nosso querido Dom Luciano. Os grandes místicos, eles permaneciam sim ajoelhados diante do Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, mas eles tinham a capacidade também de se curvar diante daquele que estava à margem da sociedade. No entardecer da nossa vida, nós seremos julgados pelo bem que deixamos de fazer. Que Deus nos permita hoje, sabe, viver essa experiência de cura, de libertação e de um encontro verdadeiro com Deus. Imaginemos hoje se Deus, na sua infinita bondade, assim como fez na vida de Maria, na vida de José, se Ele, claro, com a sua delicadeza, com a sua bondade, desejar fazer na vida do Luciano, do Geraldo, do Sérgio e de todos vocês que estão nos acompanhando pelos diversos canais na manhã de hoje.
Que maravilha! E eu termino dizendo para você, meu irmão, eu termino dizendo para você, minha irmã, nós não precisamos de mudar de religião, a gente precisa de mudar de vida. E nós temos tudo para mudar de vida na nossa Igreja Católica. Nós temos Maria, a mãe de Jesus. Nós temos o bom Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós acreditamos na presença real do Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que o Senhor nos conceda essa graça, sabe? De uma sincera conversão e de uma sincera mudança de vida. Então nós não precisamos mudar de religião, a gente tem que mudar de vida. Que o Senhor nos conceda essa graça, sabe? Na manhã de hoje. E aí, eu queria que você me ajudasse a rezar na manhã de hoje. Qual é a religião que agrada a Deus? Qual é a religião que agrada a Deus? Pense nisso. A religião que agrada a Deus, ela tem que passar pelo bom Jesus. Como está escrito em Atos, ele passou por esse mundo fazendo o bem. A carteira de identidade de um católico de fogo, de um católico que preza pela sua fé, é fazer o bem. Quem faz o bem, vive bem. E a gente só colhe aquilo que a gente planta. Vamos plantar o amor, vamos plantar o bem. O mundo está vivendo uma grande crise. E o nosso compromisso é com a vida. O nosso compromisso é com o bom Jesus. Agradecer muito na manhã de hoje a graça que o bom Jesus me deu, através do convite do Padre Geraldo, de poder celebrar uma missa no jubileu do Senhor bom Jesus. Que o Senhor me conceda a graça de ser um ser humano melhor. Que Deus me conceda a graça de ser um padre melhor. Que Deus me conceda a graça de renovar esse encantamento a cada dia, por intercessão de Nossa Senhora e por intercessão de São José. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe esse jeito bonito de ser igreja. Pensemos na manhã de hoje. Qual é a religião que agrada a Deus? E nós vamos continuar a nossa oração, rezando, partilhando, nos envolvendo na manhã de hoje. Ficando agora de pé. E você que está aí na sua casa, sabe? É claro que alguém vai fazer em nome da comunidade as preces, mas você também faz a sua prece na manhã de hoje. Queria muito convidar você, meu irmão, convidar você, minha irmã. Pense nessa palavra. Pense nessa palavra que nos motiva. Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Estamos pedindo essa bênção, essa graça na manhã de hoje. Ó meu Senhor bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade,
em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós, com fé e confiança, incomensurável a vossa compaixão, Senhor, animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, que ardentemente vos peço. Amém. Pelos montes e pelas planuras do Brasil, corra o hino dos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos amigos de Deus.